Olha, você viu aí nos últimos dias que o Congresso deixou caducar ou derrubou a medida provisória 1303, conhecida também como MP-BBB, Bancos, Bets e Bilionários. Tá invocado pelo Congresso? Tá bravo, tá puto? Segura aí que vamos aprofundar aqui esse assunto. Salve pessoal, esse aqui é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os números do Brasil. Eu sou o Wesley Cantel, sou economista, faço aqui a análise da economia política brasileira e internacional também. Olha só, vamos trocar uma ideia muito rapidinho aqui sobre a queda da MP 1303, né, a MP-BBB, que está aí sendo motivo, né, até de uma nova relação, um novo parâmetro de relacionamento entre o governo federal e o Congresso Nacional. Ativou boa parte da militância de esquerda no Brasil via redes sociais, retomando inclusive críticas muito diretas ao Congresso. Enfim, a coisa está mudando bastante e é preciso que a gente entenda um pouco mais, de maneira detalhada, essas circunstâncias, né, da queda dessa MP e o que isso acarreta. Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que ir nos antecedentes, né? Que MP é essa? Né? Por que ela foi editada? Porque o governo precisava muito dela. A origem, eu poderia dizer, né, que a origem dela está lá na edição do decreto do IOF, né, chamado decreto do IOF, que aumentava a alíquota do IOF para algumas operações financeiras e inaugurava a cobrança do IOF para outras que eram isentas. Né? Foi um rebu danado, né, nessa época, e o Congresso, pela primeira vez em muitos anos, derrubou um decreto presidencial. Então foi editado um decreto legislativo que susta os efeitos do decreto lá da presidência da República, do presidente Lula. Então isso foi feito e em junho, como resposta à queda desse decreto do IOF, que viabilizava uma série de recursos necessários para o fechamento do orçamento, né, para o cumprimento da meta fiscal do ano de 2025 e já com a projeção também para o cumprimento da meta fiscal para os anos seguintes, o governo então editou em substituição a essa questão do IOF, a partir inclusive de um acordo, né, foi feito junto às principais lideranças do Congresso, eu ia falar o Rodrigo Maia, mas ao Davi Alcolumbre, do Senado, e o Hugo Mota, presidente da Câmara Federal. Olha, eu acredito que foi uma reunião histórica, uma reunião muito importante, porque foi uma reunião conjunta. É a primeira vez que eu participo de uma reunião conjunta das duas casas, com os principais líderes das duas casas. Uma reunião muito aberta, muito franca, muito produtiva e com um grau de maturidade muito grande para enfrentar os temas que estão colocados. Eu dividiria assim, os temas em 4 temas que foram abordados, né? 2 deles conjugados, que é uma medida que vai ser tomada, uma medida provisória, que vai disciplinar determinadas matérias em torno da questão da arrecadação, que visa basicamente o mercado financeiro, o sistema financeiro. É uma medida que corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de impostos sobre títulos, sobre rendimentos sobre títulos e temas afins. Né? Editou-se então essa medida provisória, foi feito um evento, uma pompa danada, mostrando aí a capacidade de alinhamento e de discussão e de combinação, de articulação do governo junto ao Congresso Nacional. Acontece o seguinte, a MP então foi editada, no dia do evento, já de publicização da MP, o próprio Hugo Mota já lançou ali alguns senões, enfim, trouxe algumas situações de desconforto que poderia ter junto ao Congresso, mas um acordo fechado ali. Primeiramente dizer que hoje foi uma noite histórica, onde tivemos, acredito que pela primeira vez, pelo menos nesses últimos anos, uma reunião conjunta entre os líderes da Câmara e os líderes do Senado Federal, com a presença do ministro da Fazenda, toda a sua equipe, da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, onde muito foi se debatido sobre o momento econômico do país. O ministro sabe, o governo todo é ciente que esse decreto do IOF causou um grande incômodo no Congresso Nacional
tanto na Câmara como no Senado, o ambiente se tornou muito adverso a essa medida e nós colocamos que essa medida precisaria ser revista. E o governo, atendendo essa posição do presidente do Senado, do presidente da Câmara, representando as duas casas, hoje trouxe essa alternativa, onde o decreto será refeito, né? Uma calibragem diminuindo de forma significativa os seus efeitos, será anunciada pelo governo com a volta do presidente da República. É importante registrar que isso só foi possível graças a esse trabalho que nós fizemos junto ao Ministério da Fazenda e para resolver a situação das contas públicas de 2025, o governo apresenta uma medida provisória que, na nossa avaliação, ela traz uma compensação financeira para o governo, mas muito menos danosa do que seria a continuidade do decreto do IOF, como foi proposto de forma inicial. E penso... A medida provisória entrou em vigor e ela, na verdade, trazia medidas que vão em dois sentidos. Um, que é mais falado, inclusive pelo governo, está sendo muito exposto, né, que traz a origem dessa nomenclatura BBB, né, que é a inauguração de algumas alíquotas, né, de impostos e cobranças ali sobre alguns setores da economia, alguns fundos, algumas operações financeiras também. Algumas delas caíram muito rapidamente na negociação aí, da aprovação da MP, e que previa a arrecadação de mais ou menos 30 bilhões, algumas pessoas, algumas contas falam cerca de 35 bilhões, tá? De arrecadação de recurso novo, né, para a fonte de financiamento do governo. Mas trazia também alguns cortes, né, que são medidas aí do lado da despesa. Então, basicamente, muda as regras de concessão do seguro defeso, o seguro para pescadores, né, os pescadores têm direito a esse seguro, né, uma fonte de renda durante o período do defeso, né, que é o período de proibição de pesca. Também muda as regras do BPC, né, de acesso ao BPC, estimula um limite ali orçamentário também para o incremento de concessões no BPC. E uma medida muito importante, bastante criticada, eu mesmo fiz uma crítica aqui sobre ela, que foi a alocação dos recursos do programa Pé de Meia como parte dos recursos que, né, na verdade, o piso da educação, fazem parte do investimento, né, que a União precisa fazer obrigatoriamente na educação, determinado pela Constituição. Então pegou-se esse recurso do programa Pé de Meia e colocou ele dentro desse bolo. Na medida que você coloca ele dentro de um mesmo bolo, você preenche ali um espaço, né, o recurso com as demais atividades, eles ficam achatados, né, ali, e precisam ser cumpridos. Uma medida que, particularmente, não sou eu, mas quem também milita na área da educação, foi bastante crítico e eu acompanho essa crítica, não acho que foi uma boa solução. Enfim, então era uma MP de certa forma complexa, mexia uma série de situações, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa. Acontece o seguinte, para surpresa de 0 pessoas, do lado da receita, ou seja, principalmente aqueles que contribuiriam mais, aí de fato não público com maior renda, em termos de são públicos que praticam operações financeiras muito específicas, fundos de investimento, estava ali embutidos também a tributações sobre operações de financiamento do agro. Então, para surpresa de 0 pessoas, foi uma grita monumental. Vai esperar que a gente esteja lá sangrando. Obrigada, gente. Né? É uma reação incrível, assim, dos setores organizados, né, dos ricaços brasileiros aí, para que não paguem imposto. E ainda já no rescaldo ali, de algo que também havia muita resistência, foi a aprovação, né, da isenção da faixa de imposto de renda até R$5.000 e cobrança de uma alíquota efetiva para as pessoas com renda acima de R$50.000 mês, né, ou R$600.000 ano. Então já tinha um rescaldo político, essa insatisfação da elite endinheirada brasileira, elite entre aspas, tá? Eu detesto usar a expressão elite para esse povo chinfrim, mas a situação é que havia um rescaldo político dessa medida e a MP contribuiu um pouco mais para a gente andar nessa escala aí da justiça tributária. Acontece o seguinte, obviamente esses setores iam fazer de fato essa grita, né?
É algo esperado sob o ponto de vista dos movimentos políticos na economia brasileira. E a resistência se dá... E me parece que o governo apostou tudo numa espécie de constrangimento, né? Porque aí entra um aspecto importantíssimo, né? Eu já falei disso antes, mas é importante que a gente ressalve. Parece que o governo adotou uma estratégia, eu acho ela questionável, de constranger as elites financeiras brasileiras, uma vez que o governo se impõe a si próprio uma série de restrições na condução da política fiscal. Então, o governo propôs um arcabouço fiscal, um arcabouço muito restritivo. Mas ele é menos restritivo que o teto de gasto. Mas é restritivo demais também. A gente verificar as possibilidades, as necessidades brasileiras e a necessidade do Brasil rumar uma estratégia de desenvolvimento. O arcabouço fiscal é a última medida que deveria ser colocada em cima da mesa, ok? Então, o governo me parece que fez o seguinte: vamos apostar numa restrição fiscal, num discurso e numa prática de que a gente está fazendo nossa parte e impor às elites financeiras um constrangimento de modo que a gente possa avançar numa agenda de justiça tributária, porque o contrário disso, uma vez imposto os limites do arcabouço fiscal, seria a gente ter que cortar de políticas públicas importantes, cortar da capacidade do Estado sustentar aspectos importantes da vida nacional, seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista da sustentação de políticas sociais muito básicas, né? Mas eles esqueceram, a meu ver, da história do Brasil, que é uma história de constrangimento nenhum de elite financeira, das elites brasileiras, em esmagar o povo se for necessário, né? Inclusive, quando eu fiz aqui um vídeo no canal falando do arcabouço fiscal, eu falei exatamente disso, né? Gente, não há constrangimento das elites brasileiras. Na hora que a coisa apertar, ela vai apertar para o lado mais fraco, vai estourar para o lado mais fraco. E é isso que está ocorrendo, né? Então eu diria que a origem desse processo, antes de ser lá o decreto do IOF, é o próprio arcabouço fiscal, né? E aí tem um pulo do gato aí, que pouca gente tem dito, mas que coloca ainda mais a faca no pescoço do governo. Veja bem, o arcabouço fiscal, ele vincula tanto de atualização das despesas até 70% do crescimento das receitas. Também ele atrela esse movimento, então isso é uma questão obrigatória. Então, se cresceu 100 a receita, eu tive 100 a mais de arrecadação, eu posso gastar a mais no ano que vem, no máximo 70, ok? Se o governo gasta acima disso, ele incorre em penalizações, inclusive de responsabilidade fiscal. Mas tem uma outra regra, e junto disso o governo tem que estabelecer todos os anos a meta de superávit primário, a meta fiscal. Na verdade, ela pode ser deficitária, de equilíbrio, zero, ou tendencialmente, né, no intuito aí de supostamente diminuir a dívida pública. Eu já não vou entrar nisso aqui hoje, mas que não gera efeito, na verdade, que é a tentativa de todo ano estabelecer um superávit primário, ok? Acontece o seguinte: se o governo não alcança a meta fiscal, automaticamente, segundo as regras postas no arcabouço fiscal, no ano seguinte, aquela regra de crescimento da despesa, que é até 70% da receita, então tá aqui, despesa 100, eu gasto até 70, correto? Mas se eu não cumpro a meta fiscal do ano anterior, essa regra torna-se ainda mais rígida. Ela fica em 50%. Ou seja, cresce 100, não cumprir a meta fiscal, posso gastar no máximo 50. Então isso é um motivo de preocupação gigantesca para o governo. Não cumprir a meta fiscal, a partir de uma regra como essa, não é opção, né? Não é opção. Como já foi no passado, né? Já aconteceu não se cumprir meta fiscal e eventualmente isso gera uma série de pactos ali, de reduções, mas não havia nenhum tipo de penalização nesse sentido, como agora é expresso na legislação do arcabouço fiscal. Então esse é um problemão. A viabilização do cumprimento da meta fiscal para esse ano, ela está relativamente dentro de uma faixa
impossível de cumprimento, mas é bom lembrar que os efeitos da MP estavam em vigor de junho até agora, então isso estava ajudando bastante. Não temos isso mais para o restante do fim do ano, né? Até o final do ano. E caso isso ocorra, é uma bomba política sobre o governo, porque praticamente a gente inviabiliza os gastos de financiamento de políticas públicas importantes para o ano de 2026. E é um ano eleitoral, ainda tem isso, né, esse componente. Já é um problema gigante, porque a gente tem políticas públicas importantes que não podem ficar descobertas, né? Então, muito importante. O que vai se dar disso daqui em diante? Olha, difícil saber. O governo está sinalizando, na verdade, para uma série de medidas regulatórias que compensam a não cobrança dos novos impostos a partir de um maior rigor em termos de prazos e até mesmo de algumas alíquotas que ele consegue resolver via Conselho Monetário Nacional e até mesmo pelo Tesouro Nacional. Tenta-se também, principalmente com relação às bets, né? Tenta-se também, está se pensando em, né, outras medidas que podem vir no lugar, de maneira negociada com o Congresso, mas é um cenário muito duro. Então, é uma situação que não vai ser muito fácil do governo resolver. E aí eu pergunto para vocês e, enfim, para todo mundo que está a fim de responder isso, né? Vocês acham lógico esse tipo de funcionamento, né, a partir de uma regra como essa, de uma regra fiscal como essa? Eu, particularmente, acho que não. Acho que trazem dificuldades desnecessárias e, na verdade, fortalece um poder de barganha de um Congresso que é tão desfavorável, né? Um Congresso de boa parte de extrema-direita, um Congresso bastante fisiológico, né? Então tira, na verdade, possibilidades, margem de negociação, de movimentação do Executivo diante do Congresso, que já está bastante fortalecido sob o ponto de vista da sua capacidade de operar os recursos públicos, né? Então, mais uma vez, eu acho que fica claro, evidente, e se a gente quer pensar num processo de desenvolvimento que envolve uma articulação política fina, muito bem articulada, de uma maneira estratégica muito refinada, uma regra como o arcabouço fiscal nos prejudica demais. Tanto no curto prazo, para essas coisas que são conjunturais, situações como essa, por exemplo, tanto no médio e longo prazo. No médio e longo prazo eu não diria, no médio e longo prazo, de maneira estrutural, eu diria que uma regra como essa nos afasta dos objetivos de desenvolvimento do país de uma maneira muito clara e óbvia. Então é isso. Comentário que eu queria fazer pra gente pensar um pouquinho, dizer o que você acha, se inscreve no canal, aquela coisa toda de sempre, dá essa moralzinha. Acesse aí o nosso grupo de WhatsApp que tá aí no link. É isso aí. Um abraço, beijo, valeu, até a próxima.